Vambora. Eduardo Gomes, ele faz 3 perguntas aqui no único texto, mas vamos lá. Saudar a galera aqui, a equipe Bandeira de Melo, Marcão, futuro presidente também, a galera toda ali, legal. Marciodão também. Gente boa. Não, a gente já vai pegar e fazer um corte, a gente já joga nos grupos lá dos conselheiros, já aí, ó. Aí o candidato do Bandeira. Esse é o candidato do Bandeira. Já sabe que vou querer te expulsar, hein? O Brabo tem nome, já fechou a conta. Fala aí, tu. Ó, o Eduardo Gomes... Você também? mandou o superchat aqui e ele primeiro pergunta o seguinte: presidente, caso retorne ao cargo, o que faria de diferente, né? No caso, diferente das 2 gestões. Aí mais uma pergunta: entende que é necessário maior profissionalização do departamento de futebol? E se você faria um esforço para a construção do estádio? Então, 3 perguntas. O que faria de diferente, né, como presidente, caso tivesse oportunidade? E se entende que é importante maior profissionalização do departamento de futebol? E se faria um esforço também para a construção do estádio próprio? Bom, o que eu faria de diferente, eu vou entender como o que eu teria feito de diferente, né? Se eu voltasse lá de 2013. E eu já respondi aqui, né? Que eu acho que essa questão do turnover dos treinadores, a gente poderia ter lidado de outra maneira, né? A segunda é... A segunda é se você entende que é necessário uma maior profissionalização do departamento mas não de tem a futebol. menor dúvida disso, né? Não só do departamento de futebol, do clube como um todo. Aliás, né, foi uma marca da nossa administração, né? Os nossos vice-presidentes eram todos dedicados à questão estratégica do clube. O operacional, o dia a dia, era todo entregue a diretores profissionais, bem remunerados, né, recrutados, não só profissionais nos cargos de diretores, né, mas nos cargos de gerente também, todo mundo recrutado segundo os melhores critérios, os melhores padrões de governança. Não precisa nem ser Flamengo, nós tínhamos casos de executivos lá que não torciam para o Flamengo, mas que, enquanto estiveram lá, eram tão rubro-negros quanto eu. Né? Investiam um manto sagrado mesmo. Então, é uma questão de integridade profissional. Então, profissionalismo é fundamental, impessoalidade é fundamental. Você não pode nunca colocar qualquer objetivo pessoal, seja qual for, na frente dos objetivos do clube. Você não pode contratar parente, nem para cargo remunerado, nem para cargo não remunerado. Né? Isso isso para mim é regra de ouro. Tá? Então eu nunca contratei parente. O que não falta para todo mundo é parente competente que às vezes está desempregado, às vezes está mal empregado. Eu não sou exceção, mas não contratei ninguém. Nenhum dos meus vice-presidentes contratou nenhum parente, ninguém contratou amigo, né? Todo mundo que a gente levou para o Flamengo, né, eram pessoas altamente competentes, né, e eram os melhores para ocupar aquele cargo. Né? Por que a gente fazia isso? Né? Ainda que eu tivesse um parente, um amigo super competente e tal, porque aí eu nunca ia poder dizer não para quem me pedisse, né? E não foram poucos os casos, né? De que veio o grande benemérito, né? Chegar e tal, eu tenho aqui um filho, eu tenho um neto, eu tenho um sobrinho, até que é ótimo e tal. Gente, ó, se for o melhor, vai entrar. Se não for o melhor, né? Não vai entrar. Eu lembro... Não vou falar isso não, porque de repente pode prejudicar o menino lá. Mas deixa pra lá. Depois eu conto para vocês aqui em off, deixa assim em off então. Em off. Tá, mas então, profissionalismo e impessoalidade é regra de ouro, isso aí não pode ser diferente. Não só no futebol, no clube como um todo. E a última pergunta... Se faria um esforço maior para a construção de um estádio? Essa coisa do estádio também sempre me perguntam, nós tentamos, né, numa época em que o Maracanã estava sendo negado ao Flamengo, né? Vocês lembram, consórcio Odebrecht, né? E aquelas ameaças de vir uma empresa estrangeira, não, vou assumir o Maracanã aqui, o Flamengo vai ter que jogar aqui pelo preço que eu quiser. Então, aí nessa época, e eu também, o governador na época também não queria, mesmo quando o consórcio Odebrecht entregou a concessão, não queria abrir uma outra concessão para que os clubes pudessem participar. Então a gente estava vendo que o Flamengo não ia poder jogar no Maracanã, a gente já tinha passado um ano viajando aí, né? Depois construímos a Ilha do Urubu como um seguro, né? E aí efetivamente a gente saiu atrás de oportunidades para construir um estádio.
que o Flamengo ganhando poderio financeiro, como estava ganhando e ganhou, ele poderia comprar um terreno, né, se associar a um parceiro e tal, e construir um estádio. Tentamos ali, naquele tipo que caso... o Palmeiras conseguiu com a W Torre. O Palmeiras já tinha um estádio, né, que Sim, aí foi desde reformado 2014, e tal, né? Mas o Flamengo podia, saindo do nada, construir sim um estádio, mas o ideal mesmo seria ter o Maracanã, e nós não tínhamos na época. A partir do momento que você tem a possibilidade de ter o Maracanã é o estádio, né, que tem a melhor localização no mundo. Né? Não é mais o maior, mas é o melhor estádio do mundo. Né? É a casa do Flamengo, é onde eu fui criado. Né? Eu morava ali perto, né? Então eu participei ali da história do Maracanã pessoalmente. O Flamengo participou da história do Maracanã pessoalmente. Né? Quando a torcida grita, né, o Maraca é nosso, não é brincadeira, é porque é nosso mesmo. Então, para mim, o ideal seria que nós tivéssemos uma boa concessão, um edital correto, né, uma concessão que garantisse segurança financeira e jurídica, né, para o concessionário, e o Flamengo deveria participar dessa concessão e ficar com o Maracanã, fazer as adaptações. Aí teria 35 anos de concessão, né, aí teria o direito, né, e até o dever de fazer as intervenções que fossem necessárias no Maracanã, de repente fazer um setor popular, né, adaptar aquele acesso de visitantes, né, que muitas vezes faz com que você fique com 10, 15 mil lugares vazios. Porque a capacidade do estádio, muita gente não sabe. A capacidade do Maracanã é de 78 mil e uns quebrados. Mas eles só liberam para ingressos 70 mil e pouquinhos. No último Fla-Flu, que nem tinha esse isolamento todo, ou tinha? Tinha, né? A torcida do Fluminense estava isolada, não era misto. Foram misto. 70 mil apenas. A última foi misto. Ah, foi misto? Foi misto. Então, vai ser só o próximo 70 também. mil. É misto. Ontem, Flamengo e Corinthians, 64 mil presentes. A parte do Flamengo toda esgotada. Pois é. Se o Flamengo fosse concessionário, não que vai dizer, não, que 78 mil também é pequeno para a torcida do Flamengo. Né? 200 mil é pequeno para a torcida do Flamengo. Mas eu acho que a melhor solução, assim, viável, que atende não só os interesses do Flamengo, como os interesses do contribuinte, né? Nós todos somos contribuintes, né? Nós pagamos imposto e tal, e você tem o Maracanã, que é aquele colosso lá, que foi construído, reformado várias vezes com dinheiro dos nossos impostos, e aquilo tem que ser respeitado. Então, se o Flamengo não assumir o Maracanã, o que vai ser o Maracanã, com todo respeito aos outros clubes? Com todo respeito a Papai Noel, que entra de helicóptero lá, entrava, né, uma vez por ano, né? Show do Paul McCartney, do Coldplay, não sei o que e tal. Isso não sustenta o Maracanã. Quem sustenta o Maracanã é o Flamengo. Tá? E aí os outros clubes acho que vão poder jogar também, né, dentro de um planejamento. Eles fazem parte da história do clube, do estádio. Né? Mas, para mim, o ideal é a gente ter o Maracanã. Agora, se acontecer de um governador, de um governante qualquer, disser, esquece, né, o Flamengo não vai poder ter o Maracanã. Aí sim, a gente vai poder partir, e aí tem condições de partir para comprar um terreno, de construir um estádio com parcerias e tudo. Agora, é uma solução muito mais cara, muito mais demorada, né? Não fica pronto do dia para a noite. Agora, o que a gente tem que ter é a segurança, tem que ter a informação, né? Quer que a gente ajude a reerguer o Maracanã e tornar ele efetivamente um templo do futebol mundial? Conte com o Flamengo. O Flamengo não vai poder ficar com o Maracanã? Então a gente parte para um estádio próprio. A torcida já provou que sabe fazer sacrifícios, né? Que gosta de ajudar o clube, e aí nós vamos nessa. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!